a tua presença, Senhor, o teu vaso, Senhor. Que ele seja usado com graça, com poder. E, Senhor, não permita que nada além da tua vontade seja falado, Senhor, ou seja feito. Mas que ele seja, Senhor, como instrumento nas tuas mãos essa noite, Pai. Usa o teu filho, Senhor, como bem te apraz, Senhor, como bem tu quiseres. Abençoa a vida dele, Senhor, como nós já temos abençoado. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz. Irmãos, eu vou ter que dar uma saidinha para uma reunião que já está ocorrendo, eu estou já atrasado, mas eu vou estar ali na salinha do gabinete, tá? Qualquer coisa pode me chamar ali. Então, gente, eu pela segunda vez estou aqui, o pastor me pegando pela orelha. E com os problemas que eu vivo hoje, eu não me sinto capaz de estar aqui. Mas como o primeiro louvor que foi cantado aqui, não entendo os planos, mas aceito, né? Então, assim, a gente não sabe os planos de Deus para nós. Mas se tivermos disposto a aceitar os planos de Deus, eu estou aqui. Então, assim, o Espírito Santo me deu uma palavra. Eu tinha uma palavra já praticamente pronta. E eu comprei uma Bíblia agora há pouco tempo de estudo. E o Espírito Santo, logo no começo, quando eu abri, comecei a ler, a querer ler, né, para ver como era, né? É uma Bíblia cronológica do tempo certo que aconteceram as coisas. E tinha essa fitinha aqui no meio dela. Aí eu olhei para a fitinha e o Espírito Santo falou assim: o que você tem que pregar tá aí. Aí eu falei assim: caraca, mas já tá pronto o que eu tenho que pregar, eu vou ter que mudar tudo. Aí eu peguei e abri e tinha um trechinho pequenininho assim em cima e o primeiro título, maiorzinho, de Oséias. Aí eu comecei a ler Oséias e tal, e disse: Espírito Santo, se eu tenho que pregar isso, você me ajuda a entender, né? Comecei a pedir ajuda e comecei a ler e nada encaixava com nada, eu não estava entendendo. Aí eu falei: Espírito Santo, o que você quer? Não era nessa página? Aí voltei, estava indo adiante, voltei. E, gente, pode se assentar depois. E comecei a voltar naquela página principal e estava o finalzinho de Jonas. Aí eu voltei mais, comecei a ler Jonas e o Espírito Santo testificou comigo que era para eu falar sobre Jonas. E não vou ler tudo, eu marquei algumas coisas aqui e eu vou ler de acordo com o que eu acho que dá para entender, quem não conhece muito a história de Jonas. Marcos, é Jonas 1, 2, vou começar no 2. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a tua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar e houve uma poderosa tempestade no mar. Aí eu vou pular um pouquinho para o meio do 5. Mas Jonas desceu ao porão do navio e, deitado, dormiu profundamente. 7. Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa este mal está sobre nós. Assim eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. 8. Qual é a sua ocupação? De onde vens? Os tripulantes perguntando a Jonas, né? 9. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. 11. Então disseram-lhe: o que devemos fazer contigo para que o mar se acalme para nós? Aí vou pular para o 15. Então eles tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então, 16. Então os homens temeram muito ao Senhor, oferecendo sacrifício ao Senhor, e fizeram votos.
Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele esteve no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Então o Jonas orou ao Senhor, dentro do peixe, né? Aí vou pular para o 10. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Então Jonas se levantou e foi a Nínive. 4. E Jonas começou a entrar na cidade, jornada de um dia, e clamava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será derrubada. Assim as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. 10. E Deus viu suas obras, como se desviaram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. Mas isso desagradou a Jonas, e ele ficou enfurecido, e ele orou ao Senhor e disse: Peço-te, ó Senhor, não foi esta a minha fala, quando eu ainda estava em minha terra? Por isso fugi antes para Tarsis, pois sabia que és um Deus gracioso, misericordioso, tardio para que se irar, e de grande bondade, e que de arrependes do mal. 4. E disse o Senhor: Fazes bem em irar-se? 6. E o Senhor Deus preparou uma aboboeira e a fez nascer por cima de Jonas, para que se fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. Assim Jonas se alegrou demasiadamente por causa da aboboeira. Mas Deus preparou um verme quando a manhã subiu no dia seguinte, o qual feriu a aboboeira e esta secou. E disse Deus a Jonas: Fazes bem em ficar irado por causa da aboboeira? E disse ele: Faço bem em ficar irado até a morte. E disse o Senhor: Tu tiveste pena da aboboeira, no qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que nasceu em uma noite pereceu. E não deveria eu poupar Nínive, daquela grande cidade, onde estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais? Então, a partir dessa palavra aqui, eu peguei alguns tópicos que eu acho que a gente pode trazer para a nossa vida. E assim, uma passagem tão pequena, tão curta, eu fui estudando ela, fui vendo, falei: caraca, quanta coisa a gente vive. A maioria que está aqui, eu vou começar a falar aqui, vocês vão começar a ver como a gente vive isso, como nós somos igual a Jonas. E Jonas na Bíblia, eu acho que é considerado um dos mais desobedientes da Bíblia. Então assim, eu fiquei me colocando no lugar de Jonas e falei: caraca, eu tento não ser, mas mesmo assim a gente ainda é muito desobediente ao Senhor, e muitas vezes. Então a primeira coisa que me tocou foi quando Jonas pensou assim: eu vou me afastar, vou fugir do Senhor. O que começou a acontecer com ele? Jonas desceu 4 vezes. O que seria descer 4 vezes? No meu ver, descer, você está fugindo do Senhor, você está se afastando da intimidade com o Senhor. Jonas desceu a Jope, Jonas desceu para o navio, Jonas desceu para o porão do navio, e quando ele não tinha mais para onde descer, aí desceu para o peixe, para o fundo do mar. Ele não tinha mais escapatória. Como que ele ia fugir mais, né? Obrigado. Então assim, a primeira coisa foi, ele começou a descer. Então assim, quando vamos pensar, vamos começar a se afastar do Senhor, vamos começar a fugir do Senhor, a gente vai começar o declínio na nossa vida. Não sei em qual área que vai ser, se vai ser na saúde, se vai ser na financeira, não sei qual área que pode ser que o Senhor vai te tratar. Porque se você está se afastando, você vai ser tratado de alguma forma. E essa foi a primeira parte. A segunda, Jonas, quando chegou no navio, o que ele fez para poder fugir? Primeiro, ele está fazendo sacrifício para fugir. Ele pagou
Ele pagou a passagem para poder fugir. Olha o nível que ele como ele estava, né? Querendo fugir do que Deus mandou ele fazer. Depois dele ter descido, pagou para estar naquele navio. Você para pensar, ele pagou. Por que ele vai passar agora? Uma tempestade. A tempestade chegou naquele navio. Quantas pessoas tinham naquele navio? Às vezes, a gente vai estar pagando para levar nossa família junto para a tempestade. Jonas aqui levou uns marinheiros do navio que ele não conhecia, mas são pessoas, são filhos de Deus também, não são? E quando ele chegou naquele navio, a tempestade, lá o barco quase caindo. Na Bíblia aqui, eu pulei essa parte aqui, mas a Bíblia diz que o barco estava quase se quebrando. Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. Sabe por que ele estava dormindo? Porque ele sabia que a culpa era dele que estava ali. Ele sabia que a culpa era dele, que ele se afastou do Senhor. Ele sabia que todo mundo ali ia pagar por uma coisa que ele estava fazendo. Ele estava fugindo do Senhor. Então, a tempestade estava rolando, Jonas estava dormindo e os marinheiros começaram a ficar desesperados. Aqui na Bíblia diz que os marinheiros, cada um tinha um Deus, não tinha um Deus único, né? Não confiava no Deus único nessa época. E eles começaram a clamar os deuses deles e nada acontecia. E quando Jonas entrou no barco, ele chegou pro pessoal e falou quem ele era. Jonas não falou, eu sou o profeta do Senhor, eu sou hebreu. Jonas não falou nada disso. Então eles chamaram aqui na Bíblia de vamos jogar sorte. Os marinheiros chegaram, vamos jogar sorte para ver quem é o culpado disso aqui. Quem é o culpado dessa tempestade que nunca aconteceu aqui. E eles jogaram sorte. Eu fui pesquisar o que era esse jogar sorte, né? Porque eu sempre, desde quando eu comecei no Evangelho, eu sempre soube que sorte não existe. Existe Deus, né? Então eu falei assim, mas eles vão jogar sorte? Aí jogaram sorte, aí eu pesquisei, jogar moeda, jogar dado, alguma coisa desse tipo, né? E jogaram sorte e caiu em Jonas. Vocês acham que isso foi sorte? Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Porque se vamos supor que tinha 10 marinheiros, se cai em outro marinheiro, Jonas ia se identificar? Jonas não ia se identificar nunca. Ele sabia que era culpa dele aquilo ali. Ele tinha certeza que a culpa era dele. E a sorte caiu em Jonas. A partir daí, quando a sorte caiu em Jonas, eles perguntaram assim para ele, qual a sua, eu vou ler aqui na Bíblia, quer ver? Qual a sua ocupação? Qual a sua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Então, olha a gravidade que o Espírito Santo me mostrou nisso. Se ele é um profeta de Deus, já não era para eles saberem quem ele é. Quando a gente chega em um lugar, hoje, sendo um filho de Deus, sendo um profeta de Deus, porque nós todos aqui somos profetas, no nome de Jesus. Então, assim, quando a gente chega em um lugar, a gente não tem que ser a diferença, a gente não tem que fazer a diferença. Se você chega num lugar, se você chega numa academia, se você chega num shopping, numa loja, você não fala um bom dia, você não... É o jeito que o Espírito Santo está te tratando, é o jeito que você vai agir. Se você não estiver sendo diferença onde você estiver, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se a gente não chegar a falar de Deus, falar de alguma forma, tentar entrar no assunto de Deus, tem alguma coisa errada com a gente. E aqui em Jonas, eles não sabiam quem ele era. Então eles perguntaram, qual a sua ocupação? Ninguém ali conhecia Jonas, ninguém sabia que ele era profeta. Então, Jonas começou a se apresentar para eles, falou, eu sou hebreu, sou profeta de Deus e eu estou fugindo de Deus. Ali, ele começou o arrependimento dele, ele começou a mostrar quem ele era. Eu estou fugindo de Deus, por isso que o mar está assim. Por isso que esse mar tá revolto, por isso que esse mar está praticamente matando a gente. E quando Jonas falou isso, ele falou assim, me joguem no mar. Me joguem no mar, porque o mar vai acalmar, porque tudo isso é culpa minha. Tudo que está acontecendo aí é culpa minha. Então me joga no mar que o mar vai acalmar.
E quando se coloque no lugar dos marinheiros, se o Deus está fazendo aquilo com o mar, vocês imaginem o que Deus faria com eles jogando um profeta dele no mar. O que aconteceu? Eles temeram ao Senhor, começaram a temer aquele Senhor. E falaram, não, vamos remar para ver se a gente sai disso, não vamos jogar ele no mar não, porque o Deus vai jogar castigo sobre nós. Vamos tentar. Tentaram, não conseguiram. Não adiantava. Quem estava no comando ali? Deus. Deus único, Deus poderoso, dono da terra e do céu. Então, eles entraram num consenso entre eles e falaram assim, então tá, vamos jogar ele no mar. Porque o Jonas falou para jogar ele no mar. Não foram eles que tiveram essa ideia. Jonas falou, me joga que vai parar. O que aconteceu? Pegaram Jonas, depois de muito tempo, jogaram no mar. Imediatamente o mar cessou. Imediatamente o mar se acalmou. Mas vocês acham que Deus desamparou Jonas? Deus não desamparou Jonas. Deus mandou um peixe. Hoje a gente fala que é baleia, mas a gente não sabe o que era realmente. É um peixe grande. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro desse peixe. E aqui tem no capítulo 2, praticamente todo, é Jonas orando dentro do peixe. Então, o que isso aqui mostra? Quando que Jonas começou a orar? Quando que Jonas começou a clamar? Foi quando ele estava bem em casa, tranquilo? Quando ele estava no desespero? Ali, ao meu ver hoje, é um deserto. O Jonas estava passando pelo deserto dele. Ele não tinha certeza se ele ia morrer, se ele ia viver. Ele não tinha certeza de nada. Então esse peixe era o deserto de Jonas, né? E aí a gente começa a ver quando que é melhor obedecer ao Senhor. Na tempestade ou quando está tudo tranquilo? Se você não é que você estando na presença, você estando direitinho perante Deus, tentando seguir as tuas escrituras, não vai te isentar de tempestade não. A tempestade chega também. Mas vocês preferem o quê? Passar a tempestade com Deus ou sem Deus? Né? Então assim, mesmo Jonas desobedecendo, ele passou pela tempestade. Mas essa tempestade de Jonas era para quê? Para reaproximar ele de Deus. Porque aqui não diz, na Bíblia não diz, que Deus respondeu Jonas. Jonas orou o Senhor, mas Deus não respondeu Jonas dentro do peixe não. Deus não responde às vezes a gente dentro do deserto não. Às vezes a gente passa o deserto em silêncio. A gente ora, ajoelha, faz jejum. Deus não fala nada. Deus não fala nada. Isso acontece comigo muitas vezes. Aí outro dia eu escutei uma pregação de um pastor falando assim, às vezes quando Deus está em silêncio, é aí que Ele está mais perto ainda de você. Sabe por quê? Porque Ele está te testando. E se Ele falar, você vai saber que Ele está ali. Só que você já tem que ter certeza que Ele está ali. Porque se você não tem certeza, está errado. Cadê a intimidade? Cadê a tua leitura bíblica todo dia? Tem alguma coisa errada. Se a gente não está na intimidade, tem alguma coisa errada. Então, é melhor a gente passar a tempestade com Deus. Porque mesmo que Ele esteja em silêncio, preste atenção no último capítulo, no último versículo do 2. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Então, o que significa isso? Deus não falou com Jonas, mas Deus está usando alguém para ajudar você. Mesmo que você não saiba, Deus está ajudando alguém. Aqui Deus usou o peixe. Ele não pode usar uma pessoa para te ajudar, para orar por você, para jejuar por você, você nem sabe. Tanta gente jejua pela gente e a gente nem sabe. A gente tem que começar a fazer isso também. A gente tem que jejuar pela nossa família, jejuar pelos nossos filhos, nossos parentes. A gente tem que jejuar pelos nossos inimigos. Porque vocês acham que Jonas estava fugindo de Nínive por quê? Vocês sabem qual é a fama de Nínive?
crueldade, batalha, deuses de guerra. Nínive era isso. Jonas não estava fugindo de lá à toa. Jonas não estava querendo fugir vou fugir só porque Deus falou para eu ir lá, eu vou fugir. Se fosse uma cidade de paz, tranquila, você acha que Jonas não ia? É o que ele fazia isso direto, ele era profeta do Senhor. É isso que ele fazia. Muitas vezes a gente está na igreja direitinho, obedece os pastores, obedece as coisas que tem que ser feitas aqui na igreja, vem para a igreja, faz as coisas que tem que fazer, mas quando Deus fala, assim como Deus falou com Jonas, a gente vai ali, fala uma palavra para aquela pessoa na rua ali. Gente, se fosse um espírito maligno, não ia ser coisa boa. Quando for para falar, fala mesmo. Dá vergonha, eu sei que dá vergonha. Mas fala. Fala uma palavra de paz. Fala que o Senhor está com aquela pessoa, se for para falar. É aí que a gente começa a nossa intimidade. E outra coisa ainda dentro do peixe. Deus é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Então Jonas estava no fundo do mar, dentro de um peixe. Deus não estava escutando ele? Não adianta a gente tentar fugir, não. Deus está em todos os lugares, em nosso pensamento. Tem uma passagem aqui na Bíblia que diz que Ele sabe a intenção do nosso coração. Olha a profundidade disso. Ele sabe antes de nós sabermos. Ele sabe a intenção do nosso coração. Então, assim, Deus estava lá dentro do peixe também. Deus está em qualquer lugar, em qualquer lugar. Em Salmos 139, 1, 2 e o 7. Vou abrir aqui. Diz assim: Ó Senhor, Tu tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Não tem como. Para onde fugir da presença do Senhor? Pensa aí no teu íntimo. Para onde você vai fugir para Deus não te ver? Não tem, gente. Não tem. Está aqui, não tem. E dando sequência, o peixe jogou o Jonas em terra seca. E Deus falou mais uma vez com ele, né? Levante-se, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. E logo depois disso, Jonas foi a Nínive e começou a pregar. Uma palavra meia sem sentido. Como é que você chega numa cidade que só tem gente, a maioria das pessoas ruins, só pensam em guerra, só pensam em crueldade, em batalha. Não sei o que tinha naquela cidade, mas a gente pode imaginar coisas ruins. E Jonas chega lá. Você imagina um mero hebreu chegar numa cidade daquela e, igual eu falei que a gente tem que falar às vezes para uma pessoa, às vezes no ouvido, às vezes baixo, falar com alguém sobre Deus. Jonas teria que falar para 120 mil pessoas, sair andando numa cidade grande, na época era uma cidade grande, sair gritando que ainda 40 dias e Nínive será derrubada. Ainda dentro de 40 dias essa cidade vai ser destruída. Você imagina uma pessoa hebreia falar, que sair gritando igual um maluco: essa cidade em 40 dias vai ser destruída. É uma mensagem do Deus Altíssimo. Eles nem confiavam no Deus, nem sabiam quem era esse Deus. Talvez sabia de ouvir falar, mas não confiava nele. E Jonas foi e começou a pregar para Nínive. 40 dias. Nesses 40 dias, Jonas pregou para Nínive. E na Bíblia diz, aqui não tem eu estipulei aqui os 40 dias de pregação dele, mas a sequência, do 4 para o 5, já fala assim: assim as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Vocês acham
que foi Jonas que fez aquilo ali? Não foi Jonas, gente. Olha a palavra que ele falou, uma palavra dura. Não foi Jonas que pregou essa palavra, foi o Espírito Santo que espalhou aquela palavra no coração das pessoas. Vocês acham que uma cidade de guerra, uma cidade de crueldade, ia se converter, não é que se converter, mas ia obedecer a um hebreu, naquela época que não tinha muito valor? Então é o Espírito Santo que vai agir. Às vezes a gente tem que obedecer, fala assim, pô, isso não vai dar certo, isso aí é doideira que eu estou pensando aqui, é doideira que o Espírito Santo está mandando eu falar, mas não é a gente que vai fazer, não. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer. No nome de Jesus, é o Espírito Santo que vai fazer. E Jonas, vendo que eles se arrependeram, com esse arrependimento, o que aconteceu? Eles pararam de pecar, pararam de guerrear contra os outros, pararam de fazer maldade, e Jonas ficou irado com isso. Jonas ficou irado com isso. Falou assim, eu vim aqui fugir, vim aqui para falar isso. Doido que esse povo não fosse salvo, né? E cheguei aqui, Deus salvou esse povo ruim, esse povo que mata todo mundo, esse povo que só faz com ruindade. Jonas ficou irado, pediu para morrer. Agora, eu me coloquei no lugar de Jonas. Vocês pensem, ele não tinha moral nenhuma naquele lugar, né? E ele ficou lá, naquela cidade, falando que Deus ia destruir a cidade, Deus ia destruir a cidade. A cidade se arrependeu, mas quem disse que a cidade acabou que foi salva? Acabou que Deus perdoou a cidade, não destruiu a cidade no tempo que Jonas tinha falado, né? Jonas pensou o quê? Caraca, agora esse povo vai ficar com raiva de mim, vai achar que eu estava mentindo. Não aconteceu nada na cidade. E ele ficou irado porque Deus pediu para ele fazer uma coisa que teoricamente realmente era para acontecer, e aconteceu, a cidade foi salva, mais ou menos 120 mil pessoas, e Jonas conseguiu fazer o que o Senhor queria. E porque ele pensou, fui lá, preguei uma palavra de má vontade, uma palavra ruim para eles, e eles logo aceitaram e se salvaram. E agora? O que Jonas faria? Volta na cidade? Não volta na cidade? Fuge daqui também? E na Bíblia diz que nesse meio tempo, Jonas estava vendo a cidade de longe, porque ele pensou o quê? A cidade vai ser destruída, né? Então eu vou sair fora daqui. Foi para um lugar distante e ficou olhando a cidade, e a cidade não foi destruída. E para ele ficar vendo ali, a Bíblia diz que o Senhor, na tarde que ele chegou lá, o Senhor fez crescer uma boboeira, coisa de instante, fez crescer uma boboeira para fazer sombra para ele. E o Senhor fez a boboeira, fez sombra para ele, e a cidade não foi destruída. Ele ficou vendo aquilo tudo ali, a cidade não foi destruída. E Jonas ficou irado com isso. No dia seguinte a boboeira morreu, como eu li aqui, que o Senhor mandou vermes e matou a boboeira. E Jonas ficou mais uma vez irado com aquilo. E o Senhor falou assim, você ficou irado, querendo morrer de novo, desejando a sua morte por causa dessa boboeira? Essa boboeira que você não fez crescer, que você não regou, que você não cuidou dela, ela não é nada sua. Você está irado porque eu matei a boboeira? E eu, que sou o Senhor, não posso salvar 120 mil pessoas porque elas se arrependeram, que são meus filhos também? Então, esse último versículo é o Senhor mostrando para Jonas que temos que ter compaixão. A gente tem que ter compaixão. E o final dessa história acabaria aqui, né? Só que eu comecei a ver que essa história aqui não era para salvar Nínive. Também era para salvar Nínive. Mas essa história aqui era para salvar Jonas. Essa história era para salvar Jonas, não era para salvar Nínive. É fácil a gente levar cura para quem já nos feriu,
É fácil a gente levar cura para os nossos inimigos. É isso que Jonas via. Jonas via Nínive como inimigos, como pessoas mais. E não é fácil. Alguém que já orou pelos seus inimigos? Inimigos não, às vezes a gente não tem inimigo, mas uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que já fez mal a você, um parente às vezes que já fez mal. Você já orou por ele? Já orou por ela? É difícil pra caramba. Mas a gente consegue. Com a força do Espírito Santo. E como ele não quis levar cura, Deus começou a tratar ele. Desde o início, Deus queria tratar a Jonas. Em Romanos 12, do 19 ao 21, diz assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, a gente tem que fazer igual Jonas, obedecer. Mesmo depois, ele obedeceu e foi orar por uma cidade que não merecia aos olhos humanos. A cidade não merecia aos olhos humanos ser salva. Para Jonas, que acabe com aquela cidade, que acabe com aquelas pessoas ruins, né? Mas a chave dessa noite, a chave dessa palavra para a gente é agora. Deus queria salvar o profeta. Em Lucas 15, 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que acha? Não foi isso que Deus fez com Jonas? Não foi buscar Jonas? Deus foi buscar Jonas. Era um profeta dele que estava perdido, que não tinha compaixão mais por todos. Tinha compaixão por quem ele gostava, por quem ele achava que merecia. Então eu vou pedir o Marcos para botar aquele mapa, por favor. E vocês pensem só. A primeira coisa que eu li aqui foi o seguinte, em Jonas 1:2. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a tua maldade subiu diante de mim. Isso foi o quê? Uma ordem do Senhor para Jonas, certo? A primeira ordem. Agora, preste atenção na segunda ordem, que é igual praticamente. Está em Lucas 3:2. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Não foi a mesma coisa? Por que ele não obedeceu na primeira? Ele tinha que ter obedecido na primeira vez. O que o Senhor está fazendo com ele aqui? Dando uma segunda chance. Então, Jonas estava ali, em Jope. Desceu para Jope. Dali para Nínive era só terra. Só terra. Estima-se mais ou menos uns 800 a 1.000 quilômetros de terra ali. Né? De Jope para Nínive. Era ali que era o primeiro caminho que ele tinha que ir. Né? E o que ele tentou fazer? Ir caminho contrário. Pegou um navio e tentou ir para Tarsis. O que aconteceu? O barco ia virar, jogaram ele no mar. O peixe jogou ele em qualquer lugar daquele mar ali. O peixe abandonou ele ali. Então, vamos usar o bom senso e vamos achar que o peixe deixou ele o mais perto possível de Nínive. Aonde seria? Aqui, mais ou menos. Né? Vamos botar mais perto possível de Nínive. Nínive não tinha praia. É tipo Minas. O peixe jogou ele ali em terra seca. E aí? Você ia voltar para Jope? Ou você ia cumprir o propósito? Gente, se você botar o que a gente faz, que Deus pede para a gente fazer, nem na segunda vez a gente faz. Nem na segunda vez a gente faz. Ele tinha a chance de não fazer de novo. Será que Deus ia dar uma terceira oportunidade? Será que Deus ia dar uma quarta oportunidade? Não sei. Minha esposa um dia estava na igreja e o Espírito Santo falou com ela assim:
abraça aquela pessoa ali que ela está precisando de um abraço. Ela ficou pensando, não conheço aquela pessoa, ficou com vergonha. O que aconteceu? 5 minutos depois, outra pessoa da igreja foi lá e abraçou aquela pessoa. Teve segunda chance? Com aquela alma ali? Não teve. Mas o propósito de Deus deixou de ser cumprido? Então a gente tem a chance. Depende da gente aceitar ou não. Talvez por que ela não foi? Porque talvez a intimidade não estava tão grande para ela ter certeza que era o Espírito Santo? Pode ser. Pode não ser, pode ser medo, vergonha. Mas com Jesus não pode ter vergonha não. Olha eu aqui. Então assim, essa chave da segunda, da terceira chance é muito importante. Quando o peixe deixou Jonas ali, ele teve uma segunda chance. Deus, desde a hora que começou a salvar ele com o peixe, estava querendo que ele tivesse a segunda chance dele. E ele teve a segunda chance. E ele não desperdiçou dessa vez a segunda chance. Foi fácil ele pegar ali, não sei como foi o trajeto dele, a pé, não tinha carro na época. Como foi o trajeto dele ir até lá? Depois de ter sair do mar todo molhado, sem nada, perdeu tudo que tinha ali, não sei qual a bagagem que ele tinha, não tinha mais nada. Mas o que aconteceu durante isso? O meu pensamento, né? Deus não supriu ele até chegar em Nínive. Deus supre. Por mais que a gente ache que não, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Não sei qual é a de vocês. Se é saúde, se é intimidade com o Espírito Santo. Então assim, eu acho que a chave de hoje que a gente tem que levar às vezes Deus está em silêncio, mas Ele está agindo na nossa vida, usando alguém, usando peixe, usando qualquer coisa que for a favor dele, para o propósito dele ser cumprido. E às vezes a gente acha, né, fala assim, será que sou eu mesmo que tenho que fazer isso? Talvez Jonas pensou isso. Será que sou eu que tenho que fazer isso? Ou não é outra pessoa que tem que ir lá abraçar, outra pessoa que tem que ir lá falar? Será que não pode ser outra pessoa? Eu gosto só de vir aqui limpar a igreja. Eu gosto só de vir aqui cortar a grama da igreja. Será que na hora de falar, na hora de pregar, não é para outra pessoa, não? E eu fiquei pensando, né? Me colocando nesse lugar. Porque eu não me sinto digno. Mas se Deus me sente, se Deus sente que eu sou filho digno disso, eu tenho que obedecer. O pastor mandou, eu tenho que obedecer. Toda a autoridade delegada por Deus. Então, uma coisa eu tenho que te falar. Deus não errou quando escolheu vocês. Deus não errou quando escolheu vocês para estar aqui nessa noite. Deus não errou quando escolheu vocês para serem pais, serem mães de família, cuidarem. Deus não errou. Porque Deus não erra. Às vezes a gente acha que Ele erra. Fala, não era para Deus ter feito isso. Mas era. Se você está na presença, se você está no caminho, o que acontece, você está com Ele. Não adianta você estar fora do caminho de Deus, as coisas acontecerem e você culpar Deus. Mas se você está no caminho, se você está na presença, as coisas vão acontecer. Deus sempre quer melhor do que nós mesmos. Deus sempre vai querer o melhor para nós. Nunca vai querer o pior. Eu comecei a ver outras coisas, né? E umas curiosidades. E eu me senti mal, porque quantas vezes a gente ora por dia? Quantas vezes a gente lê a Bíblia? Quantas vezes a gente ouve uma pregação? Quantas vezes a gente busca querer saber da história de Jesus? E eu fui ler, os judeus oram 3 vezes por dia. Os muçulmanos, você sabe quantas vezes os muçulmanos oram por dia? 5 vezes. E a gente não tem 5 minutos para orar uma vez. Porque às vezes a gente está enrolado para o trabalho, é criança gritando para lá e para cá, é coisa de casa para fazer, e a gente não tem 5 minutos. Aí depois a gente vê um judeu, a gente vê um muçulmano lá dando certas coisas para ele, eu não sei a crença deles, o Deus deles.
E a gente não sabe por que a nossa vida está indo mal. A gente não sabe por que não está indo do jeito que a gente quer que vá. A gente não faz por onde? A gente não está encaminhando para o propósito de Deus na nossa vida? Então, assim, eu acho que foi até curta essa palavra, mas é um alerta pra gente acordar, pra gente ir pra cima. Vamos buscar mais. Jesus está voltando, gente. Vamos buscar mais, vamos querer mais Jesus. Vamos querer. Não adianta a gente ler isso aqui também e não fazer o que tá escrito aqui, não. Não adianta a gente ver que Jonas teve a segunda chance aqui e não querer a nossa segunda chance. Porque eu preciso de segunda chance. Não sei você, mas eu preciso da segunda chance. Da terceira, que eu sou pecador. Eu tenho que me ajeitar todo dia. Eu tenho que acelerar o processo perdido. Eu preciso cumprir o que está aqui. Eu preciso alinhar a vida. Eu, minha esposa, minha avó, a gente está tentando alinhar a vida. E estamos apanhando. Estamos apanhando. Mas a gente quer alinhar. A gente quer botar no centro do caminho do Senhor. Não é fácil, não. Tem hora que dá vontade de desistir. Igual o Jonas aqui, ó. Fácil, pediu para morrer 2 vezes. Nós somos igual a Jonas. Fácil a gente desiste. Fácil vem uma influência maligna e a gente, ó, capina fora da igreja. Ih, aquele pastor falou grosso comigo. Vou voltar lá nada. E o pastor não me respondeu a minha mensagem, vou voltar lá nada. Pra quê? O cara não me dá atenção. Gente, todo humano erra. O único que não erra é Deus. A gente não tem que vir para a igreja para buscar o humano, a gente tem que vir para a igreja para buscar a Deus. Os pastores são bênção na nossa vida. Eles são bênção na nossa vida, porque eles vêm mostrar o caminho certo. E você vai ouvir coisa que você não quer. A gente tem um exemplo de um amigo, até o pastor deu uma direção para ele fazer um jejum. O pastor não ia falar para ele fazer um jejum sem o Espírito Santo mandar. Pediu para ele fazer um jejum. Ah, não. Vou fazer esse jejum em nada? A hora do meu café? Não vou fazer nada, tá doido? Um jejum, eu vou deixar de tomar meu café para ficar sem comer? Não entendeu ainda quem é Jesus. Não entendeu ainda o propósito de Deus. Se ele não entendeu, aí que ele tinha que buscar mais ainda. Por que eu tenho que fazer isso? Por que é feito jejum? Por que eu tenho que ler a palavra? Porque o mundo está muito fácil. O mundo está muito fácil. Igual a Thalita pregou, o mundo aqui, ó, distração, o mundo está moleza. Você prefere ficar ali no Instagram, você prefere ficar vendo outras coisas, ou você prefere pegar e ler a Bíblia, que dá um sono danado? Depende da gente. O que a gente vai querer? Qual a escolha que vai fazer? Porque depois que Jesus voltar, a Bíblia diz que é não piscar de olhos. Pisca aí. Já era. Já voltou. Então eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho do que eu falei aqui, porque o que eu falei aqui não toca. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês, mas primeiro tocou muito em mim. Primeiro veio como uma correção para mim, que eu não posso deixar de estar no propósito de Deus, assim como Jonas. Se na Bíblia diz que nós somos profetas de Deus, nós somos como Jonas. Só depende da gente, se vai andar no caminho, ou se por uma influência maligna, uma piadinha ou outra, vai sair do caminho. Vocês acham que foi fácil sair do mundo? As amizades que eu tinha antes, que verdadeira, que já não enchia uma mão, olha minha amizade, ó. Hoje, minha esposa. Porque o mundo, se eles não verem um exemplo em você, você vai ser influenciado por eles. Com certeza. Se você achar que vai para o bar para converter quem está lá, pode até ser. Mas se o Espírito Santo mandar, porque se ele não mandar, é mais fácil o mundo te converter.
Porque eu tento converter uns amigos, eu luto, mas quem vai fazer é o Espírito Santo. É claro que assim como Jonas não foi identificado no barco, eu me identifico também, porque assim, tem lugares, hoje eu já tento me policiar, me ajeitar no caminho, porque hoje algumas pessoas, por exemplo, eu gosto de andar de moto, gosto de jogar futebol, algumas pessoas vão tomar a sua cervejinha e ficam constrangidos com eu estando do lado. E isso aí, comecei a ver, falo assim, cara, se eles estão constrangidos por isso, eu estou no caminho certo. Não é que eu estou perfeito ainda não, mas eu estou no caminho certo. Porque eles estão vendo que eu estou tentando corrigir a minha vida, para ser um dia talvez exemplo para alguém, né? Assim como Jesus veio aqui na Terra sendo exemplo para muitos, eu creio. Então assim, eu acho que não temos que fazer como Jonas, esperar alguém perguntar se eu sou cristão. Eu tenho que ser, só de eu chegar e falar, e talvez não estar em determinados ambientes, eu estou sendo cristão, eu estou sendo espelho de Jesus, né? Então eu acho que é isso. Né, pastora? Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Espero que a mensagem tenha sido passada. Muitas vezes a gente acha que acontece, Deus só vai cobrar de nós, né? O pastor já sabe tudo, o profeta já sabe tudo. E a gente vê nessa palavra aí que tinha alguém que conhecia Deus, que tinha experiências com Deus, mas que talvez já estivesse se achando o próprio Deus. Olha que coisa interessante. Mas o Senhor foi lá para resgatá-lo, né? Para mostrar que ele estava errado. Porque o que acontecia com Jonas? Ele já tinha o julgamento dele. Cada um de nós tem o próprio julgamento. E sabe o que Deus nos fala a respeito disso? A justiça do homem é trapo de imundícia. A nossa justiça, irmãos, aquilo que a gente acha que é o que deve acontecer com A, B ou C, para o Senhor, não vale absolutamente nada. Porque o coração do Senhor vai muito mais além. O entendimento de Deus vai muito mais além. Por isso que ele diz, a gente não precisa julgar. O que a gente precisa fazer é exercer misericórdia. Ato que Jonas não quis exercer naquele momento. A cidade era realmente cruel. Quando eles pegavam os que perdiam a guerra, eram torturados de forma horrenda. Era uma cidade cruel. O que se fazia ali com as famílias, o que se fazia com as pessoas era horrível. Mas aos olhos de Deus, eles ainda mereciam mais uma chance. E o interessante é que quando Jonas entrou e falou, a cidade vai ser destruída. Do rei ao mais humilde, houve arrependimento. Isso é maravilhoso demais, irmãos. E sabe o que acontece? Jonas se manteve ali, conhecendo Deus, sabendo do amor de Deus, entendendo quem era Deus. Ele se manteve duro no posicionamento dele e brigando com Deus, como Deus pôde fazer isso com aquelas pessoas. Irmãos, quantas vezes nós estamos achando que estamos na presença de Deus, agindo da mesma forma? E aí o que acontece? O Senhor vai ter mais misericórdia desse cruel do que de nós mesmos, porque se nós conhecemos a Deus, conhecemos o amor de Deus, nós temos a obrigação de sermos melhores do que qualquer outro cruel. Mas quando eu desejo a morte do outro, eu estou sendo tão cruel quanto ele. Olha o que nós temos feito, irmãos. Olha como tem sido a nossa vida. O Senhor realmente precisa ter misericórdia de nós. E graças a Deus, as misericórdias do Senhor têm se renovado a cada dia. E o que eu e você temos feito com isso? A gente levanta mais um dia para viver a mesma vida medíocre.
se dizendo crente porque participa de uma igreja, mas não se posicionando verdadeiramente como alguém que segue os passos de Cristo. Que seja esse o alerta, né? Nós às vezes deixamos crescer a vaidade, deixamos crescer o orgulho, somos os donos da verdade. Não, eu sei. Não é assim, não, eu conheço a Bíblia. Mas não basta conhecer a Bíblia, porque o diabo também conhece. Conhece e treme, diz a palavra, mas não obedece. Irmãos, está chegando a hora, irmãos. Jesus, ele está vindo. Ainda ontem eu estava conversando e a pessoa me perguntou, mas o que é isso? Né? O que está acontecendo com essas crianças? O que estão permitindo que essas crianças façam com a sua vida? Crianças que não sabem decidir. Falei, o que está acontecendo é o final dos tempos. Está se acabando. E ainda que Jesus não volte hoje, nós não vamos viver eternamente. Nós vamos passar pela morte. Então, enquanto há vida, há esperança. É o seu momento de voltar para o Senhor, mas humildemente. Não voltar para o Senhor com arrogância. Não estar na presença dele se achando dono da verdade. Concordando com o que é errado. Passando a mão por cima do erro que você sabe que é contra a palavra de Deus. Nós vimos aí no Salmo 15, se eu não me engano, no domingo. Quem é aquele que vai, né, entrar? É aquele que não vai ficar adornando o malvado. Se a prática dele está errada, ele precisa ser alertado que está errado. Não é você dizer, Paulo, mas isso mesmo, faz meu benzinho, é isso mesmo, vai, Deus ama todo mundo. Não, o Senhor já demonstrou o amor pelo mundo inteiro, quando entregou o seu Filho Jesus. Agora cabe a cada um aceitar e a seguir. Receber a Cristo nos dá o direito de ser chamados filhos de Deus. Mas nós temos então que nos comportarmos como filho. Como que o filho se comporta? Em obediência. E é isso que é a grande diferença. Porque às vezes a gente acha, eu sou filho de Deus porque eu recebi a Cristo. Amém, você deu o primeiro passo. E agora, vamos seguir o caminho? Porque só falar da boca para fora, a palavra de Deus diz que nós temos que confessar com a boca e crer no coração. Aquele que crer no coração não pratica mais a injustiça. O que é a injustiça? Tudo que é contra a palavra de Deus. Todas as coisas que são contra a palavra de Deus são injustas para o Senhor. Então, crer, confessar da própria boca, crer no seu coração e viver aquilo que crê. Porque se você simplesmente prega, mas não cumpre, não vive, e foi a experiência que Jonas teve. Ele conhecia Deus, ele sabia o que Deus queria, mas ele julgou que não era necessário, não. Deus deve ter se enganado. Me mandar para aquele lugar lá, para falar esse tipo de coisa. Ele deve ter se enganado. Só que Deus não se engana, irmãos. A palavra dele vai se cumprir. Ela é real e verdadeira. Deus, ele é o início e é o fim. Nós entramos aí no meio do caminho, porque ele nos amou primeiro. E cabe agora nós nos juntarmos ao Senhor, como corpo de Cristo, para fazer a vontade dele. Para de se enganar. Para de se enganar que você vai estar numa igreja e que você vai entrar para a eternidade. Para de se enganar, irmãos. Entra na eternidade quem é filho. Entra na eternidade quem tem o selo do Espírito Santo. A salvação é individual. É só você e Deus. Não nos compete julgar quem vai ou não vai. Mas nós sabemos que alguns estão se desviando da verdade. Alguns estão se desviando do caminho. É hora de voltar, irmãos. Porque o Senhor é tão lindo que ele foi atrás de Jonas. Ele foi atrás de Pedro. E ele está indo atrás de cada um de nós, irmãos. Preste atenção nisso, porque se você tem ouvido essa palavra hoje, o Senhor tem ido atrás de você. Porque está na sua hora. Ele não precisa de nós não, irmãos. Mas ele nos dá a oportunidade de servi-los. Coisa mais linda é você olhar para uma pessoa, né, que está se desviando ali, se desvirtuando da verdade e conseguir levar até ela uma palavra de Deus. Muitas vezes pelo seu próprio exemplo. As pessoas chegam perto e falam, não, mas eu confio em você. O que você vai fazer? Olha que responsabilidade. Você pode ser uma dessas pessoas no caminho de alguém. Eu confio em você, eu vejo o teu posicionamento, eu sei da tua postura, eu sei da tua fidelidade.
É esse exemplo que nós temos dado, irmãos. Das pessoas olharem para nós e verem Cristo em nós. Porque o Senhor, Ele habita em nós. E não é só dentro da igreja, irmãos. Aqui é fácil. Agradar a Deus aqui dentro, no meio de 4 paredes, e falar aquilo, né, que a gente já foi adestrado a dizer, é muito fácil. Agora, na hora que entra, né, na hora que você tropeça, na hora que vem a tempestade, na hora que chega o medo, o que você faz? Não é possível fugir de Deus. E o Senhor conhece as motivações do nosso coração. Né? Nosso irmão aqui leu muito bem. Para onde irei eu? Como fugirei da tua face? O Senhor está aqui. Hoje nós vemos em parte, mas vai ter um momento que nós veremos o todo. E aí seremos glorificados pelo nosso Pai. E nós temos que estar lá, irmãos. Você não quer estar? Será que alguém não quer estar? Não sei. Eu acho que em sã consciência, ninguém quer não estar na presença de Deus. Tem que estar muito contaminado, né? Muito cego, para dizer, não, eu prefiro o inferno. E olha que algumas pessoas declaram isso. Ah, se o céu é isso, eu prefiro o inferno. Não sabe o que estão dizendo, que o Senhor tenha misericórdia deles. Porque nós queremos estar lá com Ele, não queremos? Amém? Nós queremos ser alcançados por Deus. E Ele está dizendo aqui para você hoje, não desvie do caminho. Você tem uma missão. Cada um de nós tem uma missão. E nós precisamos cumprir isso, um propósito. Ninguém nasceu em vão, irmãos. Ninguém nasceu. O Pai nos formou lá no ventre da nossa mãe e nos deu um propósito. Amém? Então não fique pensando, mas isso não é para mim, não. Não. Tem gente que foge até, né, desse compromisso, não quer compromisso com Deus, não quer responsabilidade. Não, isso não é para mim, hoje não. Hoje pode ser sua última chance. Hoje é o momento de você falar, Senhor, chega de brincadeira, eu não quero mais brincar contigo, Pai. A gente perde. Disputar com Deus, nós vamos perder. Porque Ele é soberano, Ele é o conhecimento, Ele é a sabedoria, Ele é a ciência, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Amém? Vamos orar, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Fique aí numa posição, né, de clamor mesmo, de humildade diante de Deus. Nós não somos nada, irmãos. Graças a Deus nós temos o Senhor que nos conduz, que nos dá nova oportunidade, que nos quer mais próximos dEle. Obrigada, Pai. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Só Tu és santo, Deus. Oh Pai, Tu és, Senhor, o dono, Tu és o Senhor, Tu és o Rei, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, nessa posição de humildade, Deus, de humilhação diante de Ti, Deus amado. Nós estamos aqui agora declarando, Senhor, que nada somos sem Ti. Nos perdoa, Senhor, cada vez que abrimos a boca para dizer que sabemos alguma coisa a Teu respeito. Deus, quem Te conhece, Pai? Quem verdadeiramente Te conhece, sabe, Senhor, quem Tu és. Muitas vezes nos tornamos presunçosos porque conhecemos a letra. E essa letra mesmo é que está nos matando, nos afastando de Ti. Oh, Paizinho, tenha misericórdia, não retire de nós o Teu Santo Espírito, Pai. Porque é Teu Espírito que traz a revelação, o Teu Espírito é que nos dá a unção, o Teu Espírito Santo, Consolador. Oh, Pai, que Jesus pediu que o Senhor nos enviasse. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixou órfãos, Deus. Deus, nos torna sensíveis ao falar do Teu Santo Espírito, Deus. Porque muitas vezes Ele tem falado e nós não estamos atentos à Sua voz. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos mostra, Senhor, onde estamos errando, Senhor. Vai tirando, Pai, toda a altivez, todo o controle que nós queremos exercer sobre nós mesmos. Porque uma vez declaramos que Tu é o nosso Rei, mas nós não queremos, Pai, deixar que o Senhor governe a nossa vida. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia de nós, porque somos fracos, Senhor.
Oh Deus, misericórdia, Senhor, porque muitas vezes não dedicamos o tempo necessário a Ti, Senhor. A uma comunhão, a uma intimidade, algo que nos faz verdadeiramente crescer na Tua presença, Pai. Ah, Senhor, mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, Pai. E está mais uma vez, Senhor, nos dando oportunidade de Te obedecermos, de nos aproximarmos de Ti, Pai. Oh, Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, nessa noite, que Tu venha acolher, Senhor, cada um desses corações que estão sendo abertos para Ti, Deus. Senhor, eu Te peço em nome de Jesus que Tu venhas, Senhor, para aquecer, Senhor, toda a frieza, toda a dificuldade de entendimento. Em nome de Jesus, seja quebrado, em nome de Jesus. Todo bloqueio mental vai sendo destruído por meio da Tua palavra, Senhor. Tua palavra foi lida, Senhor. Tua palavra foi pregada, Senhor. Vai aquecendo, Pai amado. Oh, Deus. Ah, Senhor amado, que não nos conformemos, Senhor, com o mundo, mas que venhamos tomar a forma de Cristo. Renova nossa mente pela Tua palavra, Senhor. Pelo conhecimento que temos, Senhor, adquiridos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado. Oh, Senhor, nos incomoda, Pai. Que possamos sair daqui refletindo, Pai, sobre a nossa vida, Deus. Como temos caminhado, Senhor. Aquilo que temos aprovado, Senhor. Oh, Deus, tira, Senhor, e quebra toda covardia, Pai amado. Quando formos, Senhor, questionados sobre algo, Pai amado, que possamos falar conforme a Tua palavra, Deus. Que não seja o nosso falar, mas o Teu Santo Espírito a falar através de nós, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Muda, Senhor, a realidade da Tua igreja, Pai. Oh, Deus, sabemos que Tu não tem levantado esse exército para cuidar, Senhor, de si mesmo, mas para levar a Tua palavra, o Teu ide, Pai. Senhor, alimenta, sustenta o Teu povo e fortalece, Senhor. Que sejamos amadurecidos em Ti para partirmos para essa luta, para esse embate, Deus. Em nome de Jesus, Deus amado. Sabemos que é o Senhor que vai guerrear por nós, Pai. Nos dá o ânimo, Senhor, necessário. Ah, Deus, Senhor, nos dá ousadia, Pai, para enfrentarmos os obstáculos que surgem, para lutarmos, Senhor, as lutas que são espirituais, Deus. Mas, Senhor, como vamos lutar as lutas espirituais se não usamos a armadura da fé, Deus? A armadura de Cristo, Senhor. Oh, Deus, vai nos ajudando, Senhor, a nos revestirmos com essa armadura, Senhor. Calçado da preparação do Evangelho, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós precisamos conhecer a Tua palavra, Deus. Só calçamos essas sandálias, Deus, como quando conhecemos a Tua palavra, Senhor. Oh, Deus, vai despertando esse desejo em nós, Pai. Que toda sonolência que surja na hora da leitura da Tua palavra seja quebrada em nome de Jesus. Toda influência e interferência maligna bata em retirada em nome de Jesus. Os Teus filhos precisam conhecer a Tua palavra, Deus. Mas não só a letra, Senhor, uma palavra revelada pelo Teu próprio Espírito, Deus. Oh, Senhor, que possamos estar nos revestindo do cinturão da verdade, Pai. Jesus é a verdade, Pai. Como pode os Teus filhos estarem se enganando? Como pode os Teus filhos estarem assinando embaixo da verdade que não é a Tua verdade, Senhor? Ah, Deus, reveste-nos, ó Deus, com a Tua verdade, Pai. A Tua verdade é a palavra, Senhor. A Tua verdade é Jesus, Deus. Ah, Senhor, que sejamos um contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos, Senhor,
Colocarmos, Deus, a verdade, Pai amado, no nosso peito, Deus. A justiça, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que possamos, Deus, colocarmos, Pai, a couraça da justiça, Deus. Não a nossa justiça, Deus. Ah, Pai, que não seja do nosso jeito, não, porque nós não sabemos. O Senhor sabe, Pai, o futuro. Que seja do teu jeito, Pai. Nós nos submetemos à tua vontade, Senhor. Venha o teu reino, Pai. Nos submetemos, Senhor, à tua justiça, Deus. O teu reino é justiça e juízo, Pai. Tenha misericórdia e nos livra do teu juízo, Deus. Mas, Senhor, que o Senhor venha agir, Pai amado, conforme a tua justiça conosco, Pai. Que estejamos unidos em Ti, unidos em Cristo, na justiça que há em Ti, escravos da justiça de Deus. Oh, glórias a Ti, Pai. É isso que a Tua palavra diz, que somos escravos da Tua justiça. Só seremos escravos da Tua justiça, Senhor, quando entendermos que não será do nosso jeito. Não será do jeito que eu quero. O jeito que eu quero parece bom, mas eu não sei o que é bom, Senhor. Nosso coração é enganoso, Deus. Misericórdia, Pai, o nosso coração é enganoso. E por isso nós pedimos, Deus, venha agir, Senhor, conforme a Tua vontade, a Tua justiça, Senhor, em cada uma daquelas causas, Senhor, que temos Te pedido, Pai. Senhor, por favor, Deus, se estivermos errados em cada uma dessas causas, Senhor, nos dá a oportunidade, Senhor, de nos arrependermos, Pai. A Tua palavra nos diz, se estivermos andando, Senhor, com alguém, que possamos nos consertar antes que sejamos entregues ao juiz e à prisão. Pai, então, por favor, Senhor, nos desperta. Se estivermos errados, Senhor, dá-nos essa consciência, Pai, porque Tu és, Senhor, a sabedoria, e nós precisamos da sabedoria que vem de Ti, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus, que possamos, Senhor, colocar em nós o capacete da salvação. Senhor, essa é a nossa esperança, Deus, que entraremos nos céus contigo, Pai, que Jesus vai buscar a Tua igreja, que eu faço parte dessa igreja, Senhor. Porque, Senhor, eu quero Te servir, Deus. Porque eu quero agir conforme a Tua palavra, Deus. Senhor, em nome de Jesus. Se estiver faltando algo, Senhor, venha nos ajudar, Deus. Tua palavra diz que Jesus é o nosso advogado. E nós estamos agora clamando pelo nosso advogado, Senhor. Que venha resolver, Pai amado, as nossas causas. E a causa mais difícil somos nós mesmos, Deus. Só com a Tua presença e a Tua direção, Senhor, somos capazes de entender isso. Então nós queremos Te pedir, Pai, retira todo orgulho, toda vaidade, toda autossuficiência, tudo que nos impede de enxergar o nosso próprio erro, Senhor. E nos leva ao arrependimento genuíno, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toda influência e interferência maligna seja cessada agora em nome de Jesus. Pai, eu Te peço, Senhor, envia Teus anjos guerreiros agora, para guerrear em favor dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, e vai amarrando e queimando todo o demônio que está cegando essas pessoas, impedindo de que elas se enxerguem seus próprios erros e se arrependam genuinamente, em nome de Jesus. Vem lutar por nós, Senhor, com Teu exército, Pai amado. Em nome de Jesus, Deus. Coloca, Senhor, os Teus anjos de grandeza maior agora, guardando cada um dos Teus filhos, Senhor. Porque, Senhor, o posicionamento é individual, Pai. Cada um, Senhor, falará por si, Pai. Mas sabemos, Deus, que Tu tens dado mais uma vez a oportunidade, Senhor, para nos consertarmos diante de Ti e para caminharmos, Senhor, perseverantes, Deus, porque a Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim. Ah, Deus, porque Tu sabes, Senhor, que não é fácil, Pai. Oh, Deus, Jesus, quando veio enquanto homem,
conheceu as fraquezas humanas. E por isso Ele está lá, nos defendendo. Senhor, não é fácil, mas agora nós temos Jesus que já venceu. Pai, que essa esperança não nos falte, Deus. A esperança da salvação contigo. A esperança do teu Filho vir nos buscar, Pai. Então coloca, Senhor, esse capacete, que não venhamos nos desviar para o mal, que não venhamos ceder às seduções do mundo, em nome de Jesus, porque temos o capacete da salvação, porque sabemos o que nos espera, Senhor. É uma coroa incorruptível, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Senhor, que possamos também, Senhor, usar da fé, o escudo da fé, Deus, e posicioná-lo aonde a dificuldade vier, aonde a flecha vier, em qualquer uma dessas armas, Senhor, em qualquer parte do nosso corpo, em qualquer situação que Satanás venha com seus dardos inflamados, que possamos posicionar o escudo da fé. É pela fé que vamos vencer, Senhor. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela espada, Deus, a arma de ataque, Deus amado. Que possamos empunhar essa espada, que é a Tua palavra, Deus. Onde todo o maligno será desmoronado, será derrotado. É na Tua palavra, Senhor. Que possamos atacar com a Tua palavra toda a investida maligna, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então reveste-nos, ó Deus, para que no dia mau, Senhor, estejamos preparados, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Senhor, nos torna, Pai amado, sensíveis ao Teu falar, Senhor. E nos dá a atitude que Tu esperas de nós, Senhor. Deus, sabemos que Tu és paciente, Deus. Sabemos, Deus amado, que Tu nos ama de uma forma especial. E Tu ages, Senhor, conforme a nossa necessidade, Senhor. Por isso, Senhor, nós Te louvamos, Te glorificamos, Pai. Te agradecemos, Deus, porque Tu és o nosso Deus, Senhor. Nós não viemos aqui em vão, Senhor. E cremos, Pai amado, na Tua fidelidade, Senhor. E no Teu cuidado para cada um de nós, Senhor. Cuida dos Teus filhos que estão aqui essa noite, Pai. Cuida, Pai amado, da Tua igreja no Brasil, Senhor. Cuida da Tua igreja na terra, Pai amado. Ô Senhor, aqueles, Deus, que estão se desviando, traga para a Tua presença, Pai. Sustenta, Deus, cada pastor, cada líder, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, que não falte a Tua revelação, Senhor, e que a Tua vontade se cumpra na vida, Senhor, desse que o Senhor tem chamado, através da vida deste, Senhor, que as Tuas ovelhas estejam sendo cuidadas, guiadas, conduzidas, conforme o Teu propósito, Deus. Deus, alimenta, Senhor, os Teus pastores, com aquilo que Tu queres para cada uma das Tuas ovelhas, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, que Tu venhas cuidar da nossa nação, Deus. Ah, Senhor, nós vimos, Pai amado, na Tua palavra que toda autoridade, Senhor, deverá se dobrar a Ti, Pai. Que toda autoridade reverencie ao Rei da Glória, Pai. E é isso, Senhor, que nós Te pedimos para as nossas autoridades, Senhor, nessa pátria, Deus. Que eles venham a reverenciar o único Deus, Senhor. O Rei da Glória, Pai amado. Senhor, move, Pai amado, porque cremos em Ti, Senhor. Coloca, Senhor, conselheiros segundo o Teu coração, para estar orientando, Senhor, para estar aconselhando cada uma das autoridades, Senhor. Oh, Deus, desde o presidente da República, cada governador, senador, em nome de Jesus, deputado, vereador. Oh, Senhor, que Tu possas, Senhor, estar agindo, Senhor, através da vida deles, Pai, e em nome de Jesus. Que aquelas, Senhor, que não estiverem, Deus, de acordo com a Tua vontade para essa nação, que seja retirado, Deus, que seja modificado, Pai. Senhor, Tu és o Deus, Tu pode todas as coisas, Senhor. Mas nós pedimos, Senhor, misericórdia para esse povo, Deus.
Misericórdia, Deus. Desperta, Senhor. Desperta esse povo, Senhor. Desperta o brasileiro, Deus, para a tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que mais pessoas ainda se convertam, Senhor. Pai, nós estamos entrando num período de jejum e oração para o evangelismo, Deus. Senhor, vai tocando em cada um dos teus filhos, Senhor. Senhor, aponta, Senhor, para aqueles que eles devem orar, Senhor, que devem levar a tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que vidas se convertam, Pai amado. Que vidas, Senhor, sejam libertas, que vidas sejam salvas, Deus. Esse é o papel, Senhor, da tua igreja, Deus. Nos ajuda a cumprir a nossa missão como igreja de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Te pedimos, Deus, que Tu abençoes a nossa cobertura espiritual. Em nome de Jesus, que Tu estejas, Senhor, abençoando, direcionando, conduzindo, Senhor, o apóstolo Gilvando, a pastora Ana Regina, Deus. Cuida, Senhor, da saúde, Pai. Sustenta os Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos, Senhor, agora especialmente pelos pastores da Igreja da Unidade, Senhor. Em nome de Jesus, por cada um, Senhor, dos pastores que o Senhor chamou, que o Senhor tem convocado, Pai. Por cada ministério, por cada igreja, Senhor, espalhados por esse Brasil, Pai. Em nome de Jesus, por cada vida, por cada ovelha, Senhor. Que não falta a Tua direção, Pai. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pensei que era um estalinho. Amém? Vamos estar de pé? Vamos encerrar? E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Irmãos, lembrando que amanhã a gente já começa o nosso jejum, né? De meia-noite de hoje já começamos o nosso jejum. Aí você vai ver com Deus até que hora você vai fazer o seu jejum. Ou que tipo de alimento que você vai tirar da sua alimentação, né? Por que desse jejum? Porque nós vamos começar daqui a um mês fazer nossas casas de paz. Senta um instantinho só para explicar isso para vocês. E por certo o Espírito Santo já deve estar falando com você, alguma pessoa, que Ele quer que seja feita uma casa de paz, né? O que é a casa de paz? Casa de paz é onde nós fazemos um projeto evangelístico e levamos Jesus àquela pessoa que não conhece Jesus. Ou que acha que conheceu Jesus, mas nunca se firmou na presença do Senhor, nunca se filiou a igreja nenhuma. Nós não estamos aqui, irmãos, atrás de pessoas que já são de outra igreja. Nós queremos pessoas que nunca conheceram Jesus ou que nunca se firmaram na presença de Jesus. Então nós vamos levar Jesus até essas casas, se eles permitirem. Essa pessoa que o Espírito Santo te revelar, a partir de amanhã você vai começar a jejuar por ela. Vai começar a orar e jejuar por essa pessoa. Para que o Senhor comece a mover todas as coisas e que daqui a algum tempo você faça o convite para essa pessoa e ela possa aceitar e a gente comece a fazer a casa de paz na casa dela. Serão 8 semanas onde nós vamos lá fazer 1 hora por semana. Apresentar Jesus para ela, levar aquilo que é realmente o evangelho verdadeiro e genuíno. E essa pessoa vai indo gradativamente sendo ensinada pela palavra do Senhor. Amém?